Já aconteceu com você? Aquela palavra que machuca, aquele gesto que corta fundo, aquele silêncio que parece gritar mais alto do que qualquer desculpa. E de repente, você se vê carregando um peso que não era seu para carregar. Perdoar. Parece tão simples, mas por que dói tanto? E se eu te disser que o perdão não é sobre o outro, mas sobre você? Vamos respirar fundo juntos e mergulhar nessa jornada, porque hoje vamos falar sobre algo que pode mudar a sua vida. A liberdade que só o perdão pode trazer. Imagine uma mochila. Cada mágoa, cada ressentimento é como uma pedra que você coloca dentro dela. No começo parece leve, mas com o tempo o peso vai te curvando, te impedindo de seguir em frente. Perdoar não é dizer que o que aconteceu está certo, não é esquecer, é simplesmente tirar a pedra da mochila e seguir mais leve. Você já parou para pensar quantas pedras você ainda está carregando? Quantas vezes você já se pegou revivendo situações do passado, remoendo palavras que foram ditas ou ações que te machucaram? É como se você estivesse preso em um ciclo e cada vez que você pensa naquilo, a ferida se abre de novo. Mas e se eu te disser que existe uma saída? E se eu te disser que o perdão é a chave para quebrar esse ciclo? Perdoar não é fácil, eu sei. É um processo que pode levar tempo e não existe uma fórmula mágica. Mas é possível. E a melhor parte, você não precisa fazer isso sozinho. A fé pode ser a sua âncora nesse processo. Jesus, por exemplo, nos mostrou que o perdão é um ato de amor tão poderoso que pode mudar até o coração mais endurecido. Lembra daquela história em que ele perdoou aqueles que o crucificaram? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que exemplo, não é? Ele estava lá, na cruz, sofrendo uma dor inimaginável, e ainda assim conseguiu perdoar. Isso nos mostra que o perdão não depende das circunstâncias, mas da nossa decisão de escolher o amor em vez do ódio. Mas vamos ser realistas. Perdoar alguém que nos machucou profundamente não é algo que acontece da noite para o dia. É um caminho que exige coragem, paciência e, acima de tudo, fé. É aí que muitas pessoas se perguntam: como eu faço isso? Como eu perdoo alguém que me feriu tanto? A resposta não é simples, mas vou te contar uma história que pode te ajudar a entender. Era uma vez uma mulher que, depois de anos guardando rancor do ex-marido que a traiu, decidiu perdoá-lo. Não foi de uma hora para outra. Ela chorou, rezou, lutou consigo mesma. Havia dias em que ela achava que nunca conseguiria superar aquilo, dias em que a raiva e a dor pareciam maiores do que ela. Mas aos poucos, ela começou a perceber que o perdão não era para ele, era para ela. Era para que ela pudesse dormir em paz, sorrir de novo, viver sem amarras. E sabe o que aconteceu? Ela se libertou. Ela não esqueceu o que aconteceu, mas decidiu não deixar que aquilo a definisse. E você, o que está te impedindo de se libertar? Perdoar é um ato de coragem. E eu quero te desafiar hoje. Pense em alguém que você precisa perdoar. Pode ser alguém próximo, pode ser até você mesmo. Agora, feche os olhos por um instante e imagine como seria sua vida sem esse peso. Como seria acordar de manhã sem aquela sensação de angústia no peito? Como seria olhar no espelho e ver alguém que não está mais preso ao passado? Você merece essa paz. E acredite, você é capaz de alcançá-la. Mas talvez você esteja se perguntando: e se eu não conseguir? E se a dor for maior do que eu? É aí que a fé entra. Porque no fim das contas, perdoar não é algo que fazemos sozinhos. É algo que fazemos com a ajuda de Deus. Quando você sente que não tem forças para perdoar, é só olhar para Ele e pedir: Senhor, me ajuda a perdoar como Tu perdoaste. E Ele vai te dar a força que você precisa, porque o perdão é um dom, uma graça que nos é dada quando estamos dispostos a recebê-la. E não se esqueça, perdoar não significa que você precisa se reconciliar com quem te machucou.
Não significa que você precisa voltar a confiar naquela pessoa ou permitir que ela continue a te ferir. Perdoar é sobre libertar o seu coração. É sobre deixar ir aquilo que te prende. É sobre entender que, no fim das contas, todos nós somos humanos, todos nós cometemos erros e todos nós precisamos de perdão. Perdoar não é um destino, é uma jornada. E toda jornada começa com um passo. Que tal dar o seu hoje? Respire fundo, ore, peça forças a Deus e lembre-se, o perdão não apaga o passado, mas ele pode iluminar o seu futuro. Você não está sozinho nessa. Eu estou aqui, torcendo por você. E Deus, Ele está sempre ao seu lado, pronto para te ajudar a carregar essa mochila até que você esteja pronto para esvaziá-la. Vamos juntos? E aí, o que você achou desse desafio? Compartilhe nos comentários como você lida com o perdão na sua vida. Se esse roteiro tocou o seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje. Até a próxima, com mais reflexões que nos aproximam de Deus e de nós mesmos. Paz e bem. Você já parou para pensar que o perdão é como um jardim? Quando você decide perdoar, é como se estivesse preparando o solo para algo novo. No início, pode parecer que você está apenas removendo pedras e ervas daninhas, mas com o tempo, esse solo fica pronto para receber sementes de paz, amor e esperança. E o mais incrível é que, ao cuidar desse jardim, você não está apenas transformando o terreno, mas também a si mesmo. Perdoar é um ato de cuidado, de renovação, de fé. Mas vamos falar sobre algo que muitas pessoas têm dificuldade: perdoar a si mesmas. Quantas vezes você já se pegou remoendo erros do passado, se culpando por coisas que não deu certo, ou se sentindo indigno de ser feliz? É como se você estivesse carregando uma culpa que não te pertence mais. E aí vem a pergunta: como perdoar a si mesmo? Como deixar ir aquilo que já passou e abraçar a possibilidade de um novo começo? Vou te contar uma história que talvez te ajude a refletir. Havia um homem que anos atrás cometeu um erro que mudou a vida de sua família. Ele se sentia culpado todos os dias, como se aquilo fosse uma sombra que nunca o abandonava. Um dia, ele decidiu ir até uma igreja e conversar com um padre. Ele contou tudo o que havia acontecido, chorou, se abriu completamente. E o padre, depois de ouvi-lo, fez uma pergunta simples: você acredita que Deus te perdoou? O homem ficou em silêncio por um momento e respondeu: eu não sei. Então o padre disse: Deus já te perdoou. Agora você precisa se perdoar. Essa história nos mostra algo profundo. Muitas vezes, o maior obstáculo para o perdão não está no outro, mas dentro de nós mesmos. Nós nos apegamos à culpa, como se ela fosse uma forma de punição pelo que fizemos. Mas a verdade é que carregar essa culpa não muda o passado, só torna o presente mais pesado. Perdoar a si mesmo é entender que você é humano, que errou, mas que também merece uma segunda chance. É sobre aceitar que Deus, em sua infinita misericórdia, já te perdoou e que agora é a sua vez de fazer o mesmo. E aqui vai um desafio para você. Pegue um pedaço de papel e escreva uma carta para si mesmo. Pode ser sobre algo que você ainda não conseguiu perdoar. Escreva tudo o que sente, sem medo de se expor. E no final escreva: eu me perdoo, eu mereço seguir em frente. Depois leia em voz alta. Pode parecer simples, mas esse pequeno gesto pode ser o primeiro passo para uma grande transformação. Agora, vamos falar sobre outro aspecto importante do perdão: perdoar aqueles que nem mesmo pediram perdão. Isso pode parecer quase impossível, não é? Como perdoar alguém que não reconheceu o erro, que não demonstrou arrependimento? É aí que entra a força da fé. Porque o perdão, em sua essência, não depende do outro. Depende de você. Depende da sua decisão de não deixar que o ressentimento controle a sua vida. Imagine que você está segurando uma corda. De um lado está você, do outro está a pessoa que te machucou.
Quanto mais você segura essa corda, mais ela te machuca, mais ela te puxa para trás. Perdoar é soltar a corda. Não é sobre o outro, é sobre você. É sobre escolher não deixar que aquela pessoa continue a te ferir, mesmo que ela nem saiba disso. É sobre entender que ao perdoar, você está se libertando. E sabe o que é mais interessante? Quando você decide perdoar, algo mágico acontece. Você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Aquela pessoa que te machucou já não tem mais o mesmo poder sobre você. Você começa a enxergar as fraquezas dela, as dores que talvez a levaram a agir daquela forma. E de repente, você percebe que todos nós estamos lutando nossas próprias batalhas. Isso não justifica o que aconteceu, mas ajuda a entender que, no fundo, todos nós precisamos de compaixão. E aqui vai um segredo. O perdão não precisa ser um ato grandioso. Pode começar com algo pequeno, como um pensamento, uma oração, um gesto de bondade. Talvez você não consiga perdoar completamente de uma vez, e tudo bem. O importante é dar o primeiro passo. Porque assim como uma semente precisa de tempo para crescer, o perdão também precisa de tempo para florescer. E, se você ainda está se perguntando por onde começar, aqui vai uma sugestão. Peça ajuda a Deus. Ore, converse com Ele, peça forças para perdoar. Porque no fim das contas, o perdão é um dom que vem dele. É uma graça que nos é dada quando estamos dispostos a recebê-la. E quando você abre o seu coração para essa graça, algo incrível acontece. Você começa a experimentar uma paz que vai além da compreensão humana. Perdoar é um ato de fé. É acreditar que, mesmo nas situações mais difíceis, o amor é mais forte que o ódio. A luz é mais forte que a escuridão. É sobre confiar que Deus pode transformar até as feridas mais profundas em histórias de redenção. E você está pronto para dar esse passo? Está pronto para experimentar a liberdade que só o perdão pode trazer? Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Eu estou aqui, torcendo por você. E Deus, Ele está ao seu lado, sempre pronto, para te ajudar a carregar essa mochila até que você esteja pronto para esvaziá-la.